Olá pessoal, você está assistindo o canal de Maria da Paz, sempre buscando conhecimento. Então vamos lá? É, Muito bem, dando continuidade à série Algumas Experiências que Tive em Dáquila Pesquisas, hoje eu vou relatar uma interação que eu tive onde um dos seres se densificou e aumentou de tamanho em nossa frente, certo? Mas antes de fazer esse relato, eu quero lembrar que eu não estou falando em nome de Dáquila. Tudo que eu disser aqui, eu não vou falar em nome de Dáquila, apenas vou relatar algumas vivências que tive dentro desses 17 anos que estou em Dáquila. Muito bem, essa interação aconteceu numa atividade de campo no núcleo da minha cidade, do meu estado, certo? Lá pela segunda noite da atividade, nós fomos direcionados a um ponto, a uma certa altura da estrada. Algumas pessoas sentaram à margem esquerda da estrada, eu sentei à margem esquerda da estrada, outras sentaram à margem direita da estrada, deixando o meio livre. Nisso, assim que a gente sentou, a colega que estava responsável pela logística, ela chegou. Assim que ela chegou, o C já falou o seu nome. Penso que quando nós sentamos, ele já estava lá. Por quê? Porque é de praxe a gente, antes da atividade, fazer a contagem. Então, assim que a colega chegou, não houve nem tempo de fazer a contagem, ele já falou, Tato. Quando ele falou Tato, eu já virei a cadeira para o lado que ouvi a voz, que era a margem esquerda da, da, da estrada. As outras pessoas que estavam do lado direito correram para o lado esquerdo e se posicionaram ali, formando uma fila enorme. Por quê? Porque juntou o pessoal do lado esquerdo com o pessoal do lado direito e assim ficou uma fila enorme, certo? E nessa movimentação das cadeiras, um outro colega que ia ser responsável para direcionar a atividade, ele chegou. E aí nós já falamos, o Tato já está aqui. E aí ele foi para a mata. Não, não era bem uma mata, gente. Esse é típico do Cerrado. Aliás, era o Cerrado. Só que eu não posso caracterizar essa paisagem como campo limpo. Poderia ser campo limpo, mas não é. Por quê? Porque tinha algumas árvores e alguns arbustos. Por que eu estou falando isso? Para dizer o quão limpo estava a paisagem a ponto de nada atrapalhar a visão. E eu sentei num lugar bem privilegiado, porque estava assim, mais ou menos a 4 metros de distância onde ele estava, que ele estava logo assim, à frente, atrás de um arbusto, um pequeno arbusto, ele estava lá, eu via ele lá. E nisso que esse colega que ia direcionar a atividade chegou, foi ali para essa parte do cerrado, de onde ele estava, e ele pediu para ele tirar o sapato e jogar longe. Ele tirou o sapato, jogou e disse, agora você tem que achar o sapato. E foi engraçado que ele ficou se movimentando, procurando esse sapato, a gente assistindo ali aquela brincadeira, sem entender o porquê daquela dinâmica. E aí ele ficou procurando o sapato, e todo agitado, que não achava o sapato, ele tinha acabado de jogar o sapato e não achava o sapato, e ali ficou aquela brincadeira. E aí o Tato perguntou, você está com medo de mim?
o fulano, falou o nome dele, ele disse, eu vou ter medo de você, Tata, eu vou ter medo de você. Aí foi engraçado esse jeito dele, certo? Eu só sei que ele finalmente achou o sapato. Quando ele achou o sapato, ele... ele Aí o Tato começou a conversar, né? Falou como foi a vida dele quando ele era humano, disse que teve uma vida muito difícil, falou que fisicamente o seu porte, que ele era alto, forte, musculoso, né? E que hoje, no mundo em que ele vive, não existe maldade. E no meio dessa conversa, ele ele falou, perguntou: vocês querem ver o Tato grandão? E nós falamos: sim, queremos, tal. Aí ele disse: eu preciso de um sapato de número 37. Meu número é 37, mas eu estava de tênis. E uma colega, assim, em questão de segundo, ela já tirou o sapato e deu para esse senhor que estava direcionando a atividade. Ele levou o sapato até ele, botou no chão, eu vi ele botando o sapato lá perto dele, e ele pegou e jogou uma luz no par de sapato, né? Uma luz assim, como se fosse de maçarico, mas não tinha aquelas faíscas, e nem o barulho, né? Era na cor azul. Ele jogou essa luz nos sapatos e depois falou assim: tá cheio de micróbios. Foi engraçado, a gente ficou só rindo dele falar isso. Com certeza ali ele estava descontaminando o sapato, né? Então ele calçou o sapato, eu vi ele calçando o sapato, e assim que ele calçou os sapatos, ele foi crescendo, aumentando de tamanho, tanto na largura quanto na altura. Foi aumentando, crescendo, 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 crescendo. Olha, penso que ele chegou a muito mais de 2 metros. E aí, nisso que ele ficou naquele porte, ele saiu correndo até a metade da fila, né? Porque, igual eu falei, a fila ficou grande, né? Que juntou as duas partes. E aí ele correu até o meio da fila e voltou. Nisso que ele voltou, foi de novo para trás do arbusto e foi diminuindo, 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 ficou bem pequenininho ali. Só que o pessoal que estava do outro lado da fila não gostou, começou a gritar: ah, nós não vimos direito, vem aqui, Tato, faz de novo. Aí ele fez, começou tudo de novo, foi aumentando, 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 aumentando e ficou grandão de novo, correu até o outro lado da fila, certo? E aí depois voltou, correndo, e voltou e foi diminuindo, diminuindo, diminuindo e ficou ali atrás do arbusto. Nisso que ele terminou, em volta de grande movimentação, aplauso, gritaria, foi muito divertido essa interação. Terminando isso, aí eles nos direcionou que a gente tinha que voltar, né, para a estrada, cada um lá para o seu ponto, e ficar mais lá alguns minutos. Eu, como não precisei mudar de lugar, eu só tinha virado para a mata, depois eu só desvirei, mas eu fiquei olhando, vi que ele ainda continuou lá conosco, né? Eu tinha ficado num ponto bem privilegiado e vi que ele ainda estava lá conosco. Não sei se o colega que estava direcionando entendeu que ele já tinha ido embora ou que a interação já tinha acabado. Talvez já tivesse acabado, mas ele ainda estava lá, né? Ficou conosco. Eu não falei nada, mas fiquei observando até ele sumir. Foi tão interessante essa interação que de lá nós não fomos dormir, fomos para a palestra, houve uma palestra e a gente foi, o pessoal foi contar, relatar como é que foi, porque tinha um outro grupo que estava num outro ponto e lá o Bilu apareceu para eles. Então foi só diversão, fomos trocar figurinha nessa palestra, contar como é que foi, o que aconteceu com cada grupo.
tá bom? Então foi assim que eu tive esse contato com os seres. O nome dele como eu falei, Tato, e ele é irmão do Bilu, né? E responsável pela a área, ele está responsável pela área da tecnologia. Então, nesse dia, nessa atividade, eles nos presenteou fazendo essa apresentação, tá bom? Espero que tenham gostado e o recadinho que eu deixo hoje é: não tenhamos medo de buscar conhecimento. Por que medo? Porque aumenta a nossa responsabilidade, mas é bom porque também nos traz liberdade, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Bom dia!